Graça e paz, povo de Deus. Eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Estou muito feliz nesta manhã de domingo, do dia 25 de abril. Deus tem nos dado uma vida maravilhosa e por isso não podemos deixar de agradecer ao nosso Deus. Eu quero desejar a você que tem participado dos vídeos, você que tem inscrevido neste canal, se você ainda não inscreveu, inscreva neste canal, divulga este canal para os seus amigos, para os seus parentes, para que o Evangelho da Graça possa cada dia mais ser mais conhecido e alcançar mais vida que estão dentro do sistema. Eles estão ali dentro porque eles não conhecem a verdadeira graça de Cristo. Eu passei por muitos anos ali achando que eu estava fazendo a vontade de Deus, enquanto eu estava fazendo a vontade do homem. E eu quero, neste momento, falar um pouco do meu testemunho. Eu passei longos anos dentro desse movimento chamado igreja e hoje eu quero contar um pouco do meu testemunho. Há tempos atrás, eu tinha uma vida maravilhosa. Eu cantava, eu tocava, rodas de amigo, sempre participando de festa, de quermesse, parque, circo, cinema, excursão, praia. Eu tinha uma vida maravilhosa até o ano de 77. Eu comecei também, me ingressei no karatê por começar a ver aqueles filmes do saudoso Bruce Lee, aqueles filmes de karatê. E eu gostei e entrei nas artes marciais e me aprofundei. Mergulhei, como se diz, de cabeça nesta arte. Eu queria ser o cantor ou ser um grande campeão de karatê. Mas no ano de 77, eu encontrei um trabalho numa fazenda. Alguém disse para mim: se você tocar uma lavoura de tomate, pimentão, berinjela, e o ano correr bem, você pode ficar bem de vida. 1 ano, 2 anos que você trabalhar nessa fazenda. E eu aceitei. E o companheiro, a pessoa pela qual ia comigo, não foi. Ele disse que não podia ir, ele mandou o cunhado. O cunhado dele, chegando na minha casa, começou a conversar comigo, dizendo: olha, eu vou no lugar do meu cunhado trabalhar com você nessa fazenda, tocar essa lavoura. E eu disse para ele: eu não te conheço, estou te vendo agora. Mais uma coisa, eu quero deixar bem claro, não gosto de pessoas que bebem, ficam bêbadas no trabalho, porque eu não costumo, da minha família ninguém bebe. Ele disse: não, pode ficar sossegado, porque eu sou crente da igreja tal e eu não bebo. E eu disse: crente? Eu vou ter que trabalhar com um crente? Vou ter que suportar este crente na minha vida? Mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer. E ele começou a trabalhar comigo. E ali ele começou a falar. Tudo que eu falava, ele era o contrário. Quando eu falava de música, ele dizia que isso era coisa mundana, que eu tinha que deixar essas músicas e vir para Deus, louvar a Deus com hino. Quando eu falava da arte marciais, ele dizia: quem nos livra é Deus. E na verdade estava certo. Não adianta você ser um grande campeão, mas você não vai livrar de uma facada pelas costas, um tiro. Mas Deus te livra. Eu disse sim. E ele começou a falar de profecia, de mensagem, falando de alguns textos da Bíblia. E aquilo foi me interessando. E ele disse: olha, Deus tem usado
lá na igreja onde eu estou indo, Deus tem usado o pastor, vai lá para você ver. E eu fui. E eu vi ali algo maravilhoso. Eu fiquei encantado do que eu vi e ouvi. Eles cantavam um cântico que me tocou profundamente no coração. Um cântico que dizia assim: no mundo não está meu lar, aqui não posso descansar, mas quero sempre avançar, até no céu poder entrar. Amigo que no mundo está, não queiras me acompanhar. E aqueles hinos que eles cantavam não é da forma de hoje. Hoje nós vemos ali equipe de louvor, cantas, os hinos de sucesso, as músicas de sucesso, a música que eles gostam, mas naquela época o povo era simples, o povo cantava, a mensagem tocava mais, os hinos, as melodias cantadas, tocava profundamente no nosso coração. Eles cantavam mãos ensanguentadas de Jesus, vem tocar em mim. Eu achava bonito. E quando chegava à noite, eu pegava o kimono, que é aquela roupona do karatê, e ficava em dúvida. Eu vou para a academia ou eu vou para a igreja? E fiquei naquela dúvida. E eu acabei deixando a arte marciais, o karatê, e vim para a igreja. E na igreja eu comecei a ver algo diferente. Eu comecei a ver coisas dentro daquela outra igreja. Eu deixei de ir naquela que eu estava indo, porque ficava um pouco fora de mão. E comecei a ir numa outra igreja com o título Pentecostais, que fica no centro da cidade. E ali eu comecei a ver as mesmas coisas, as mesmas práticas que eu via lá dentro do Espiritismo, quando a minha mãe me levava aos 8, 9, 10, 11 anos de idade. As mesmas práticas do Espiritismo eles praticavam dentro dessa igreja, né, pentecostal. Corrente era dentro do Espiritismo dando as mãos um para o outro e fazendo aquela corrente em volta de uma mesa grande ali, e era uma campanha, 7 sexta-feira era feito. Isso estava sendo feito dentro da chamada igreja, tal de corrente, e a campanha de 7 quinta-feira. E ali eles tinham também, eles falavam água benzida, água fluida. E dentro dessa igreja que eu estava indo, eles também oravam pela água. Peça de roupa dentro do Espiritismo, fotografia. E lá dentro também eu estava vendo a mesma coisa. O que acontecia dentro do Espiritismo, eu estava vendo ali. Eu fiquei meio confuso, mas ele diz, olha, tudo é possível àquele que crê. Nós trabalhamos dessa forma, é um método para nós atrair, trazer as pessoas para Deus. E eu comecei a olhar, havia um pregador da cidade de Campinas, um homem que falava muito bem. Ele se trajava num terno branco, sapato branco e bíblia branca, de capa branca. E esse homem andava pelo corredor da igreja, falando, expressando com os braços e falando. E eu olhei e disse, se um dia eu for um pregador, eu quero ser igual a este homem. Este homem é um homem eloquente, um homem que fala bonito, um homem que tem uma palavra. E ele dizia, olha, eu tenho colocado a minha vida em sacrifício. Eu fico 3 dias, 72 horas sem me alimentar para trazer a benção para vocês. Aonde eu coloco minhas mãos, Deus tem curado, Deus tem feito grandes maravilhas na minha vida. E eu disse, eu quero isso para mim. E eu comecei a cada dia mais, né? E, como se diz, mergulhei de cabeça dentro desta chamada igreja. E comecei a aprender, e fui indo, e defendia de unhas e dentes quando alguém falava contra uma igreja, contra um pastor. Eu comprava o problema para mim. E eu fui me aprofundando cada vez mais. Tudo que eles mandavam eu fazer, eu fazia. Passei pelo batismo, passei tudo.
você tem que dizimar. Eu achei um pouco desacordo, mas ele diz, olha, 10% do dinheiro que vem nas suas mãos não é seu, 10% é de Deus. Você não pode pegar o dinheiro de Deus. Se você pegar esse dinheiro de Deus, Deus pode deixar que o inimigo entre na sua vida. Deus pode deixar que a doença, que o mal venha sobre você, e além disso você passa a ser um ladrão porque você está roubando de Deus, e no dia que você partir deste mundo, você vai para o inferno. Então eu dizimava, porque diz que o dízimo era de Deus para a obra de Deus. Então eu fazia, dava minha oferta, dava os meus dízimos, e assim por diante. Durante muitos anos assim eu prossegui. Mas eu eu quero crescer. O que eu tenho que fazer? Vem com nós, acompanha nós. E eu comecei a fazer tudo que eles mandavam, eu fazia. Cultos de vigília. Passava a noite fora de casa em oração. Passava dias sem comer, sem beber, sem me alimentar. Porque ele diz que isso era uma forma de nós estar mais consagrado a Deus. Você tem que dar o seu tudo para Deus. E eu fui cada vez mais me aprofundando. E ele diz, você tem que deixar a música. Eu peguei todos os meus LP naquela época, tudo que eu tinha dos cantores famosos daquela época, e pus fim. Peguei também pôster, revistas, deixei o karatê, deixei tudo. Ele falou, você tem que dedicar somente a Deus. E assim eu comecei a fazer durante muitos anos. O que mais eu tenho que fazer? Você tem que aprender a palavra de Deus. Busca, e eu me aprofundei dentro da Bíblia. Eu comecei a ler e fui buscando. E agora? Você tem que fazer teologia. Eu fiz 3 tipos de teologia. Fiz dezenas, parece que 12 ou 13 mestrado, para enriquecer cada vez mais o meu conhecimento. Eu que formava naquela época, eu me achava que eu era tão importante, porque tudo que acontecia vinha perguntar para mim. Eu subia nos púlpitos da igreja com a Bíblia fechada. Pregava sem precisar abrir a Bíblia, porque eu tinha tudo na mente, os capítulos e versículos. Eu me achava que eu era, mas como disse o nosso irmão Geraldo Moraes, não adianta você ser um grande leitor da Bíblia, se aprofundar em teologia, em conhecimento, mas se Deus não te abrir o seu entendimento. Você tem que ter os olhos iluminados para você entender, porque a revelação, ela vem do alto. Ela não vem aqui dos homens, porque o apóstolo São Paulo diz que ele não aprendeu de homem nenhum, ele aprendeu diretamente do Senhor. Então é do Senhor que nós temos que esperar. E agora? Eu preciso mais, eu quero mais ainda. Eu não estava contente, porque essa ganância do homem, porque o homem cada vez mais quer crescer. Ele disse, o que você quer? Eu quero o dom de revelação. Eu quero olhar para uma pessoa e apontar o dedo para ela e falar toda a vida dela. Você tem que orar. Você tem que buscar. E eu sei que isso é uma enganação. Esse negócio de revelação é um método. E eu comecei a orar. Orava 10 horas por dia. Eu entrava às 7 horas da manhã, fechava a porta da igreja e eles diziam, você tem que orar de joelho. Eu orava de joelho sem comer. À tarde eu ia para casa, jantava, ficava 24 horas de novo sem me alimentar, orando 10 horas. Orei 100 horas. E quando chegou no último dia que eu entreguei, eu fiz um jejum de 50 horas. E era uma quinta-feira. Eu disse, hoje, a hora que eu subi no púlpito, Deus vai fazer um reboliço aqui dentro da igreja. Eu subi no púlpito para pregar. Fiz aquele barulhão. Não aconteceu nada. Eu não vi nada além do que antes. E eu fiquei meio surpreso com aquilo. Mas agora, conhecendo a graça, olhando para o capítulo 9, versículo 16 de Romanos, não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem Deus quer. Não adianta. Se Deus te deu, para você talvez não deu para mim.
Deus usa de acordo com a vontade e o querer de Deus. E eu fiz os cursos de teologia, fiz tudo isso, mestrado, e fui fazendo e tal, né? E conhecimento e nada. Mas agora, já um pouco, meio desanimado, vendo muitas coisas erradas, porque eu nunca fui presidente de nenhum ministério. Eu fui obreiro. Aliás, eu comecei evangelista em 82. Em 90, eu recebi o título de pastor, em 90. Mas eu não estava contente, porque muitas vezes eu via certas coisas erradas. Aliás, tudo está errado lá dentro. E eu via coisas que não me agradavam. E eu não podia questionar, eu não podia falar aquilo, porque ele dizia, nós temos que falar a mesma linguagem. Vocês não podem falar nada mais do que o estatuto da igreja. E eu tinha que fazer assim. Mas agora em 2019, nós encontramos, né, um irmão Rubem. Comecemos pelo irmão Rubem, né, Verdade Oculta. E comecemos a ver que ele começou a falar sobre o sistema religioso. Mas logo em seguida minha esposa encontrou o irmão Geraldo. E eu comecei a olhar o irmão Geraldo, ele começou a falar do dízimo, falou da ceia, falou da unção, falou do Pentecoste, e ele começou a falar das campanhas. Eu fui concordando com ele, mas quando ele falou do batismo, eu disse não, eu era especialista em dar aula de batismo. Quando uma pessoa estava em dúvida se ele deveria batizar ou não, eu ia falar com ele. Eu dizia, se o próprio Cristo, sem pecado, Jesus, passou pelo batismo, por que você não quer batizar? Ah, não. Eu mostrava os capítulos, versículos dentro da Bíblia. E eu não concordei, mas logo quando o Geraldo mostrou para nós que o batismo foi ali em Cristo, na cruz de Cristo. Ali foi o batismo, nós fomos sepultados com ele, ressuscitados com ele. Então, me esclareceu. Mas logo continuemos seguindo. E logo o nosso irmão Geraldo falou sobre a volta de Cristo que já tinha acontecido. Eu disse, não. Como? Nós estamos esperando a volta de Cristo. O que mais as igrejas falam? Eu pregava um texto dentro da Bíblia. Parece que 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, se o som da trombeta for um som incerto, quem se preparar para a batalha? Falei, irmão, a igreja tem que se preparar, tem que estar preparado, né? Porque Cristo pode vir a qualquer momento. De repente, o nosso irmão Geraldo fala que Cristo já veio, e eu disse, não, você agora foi longe demais. Eu vou examinar, mas ele foi mostrando dentro da Bíblia, como eu conhecia, depois eu fui olhando e vi que realmente Cristo já veio, Cristo não, Jesus Nazaré, já veio e já cumpriu, tudo está cumprido. Nós não temos nada a ver com a volta, porque quando o Senhor Jesus estava sendo levado às alturas, aqueles homens que olhavam para o alto, 2 anjos apareceu e disse, varões Galileu, por que está olhando para o alto? Este Jesus, não diz outro, este Jesus que dentre vós foi tirado, ele há de voltar assim como para o céu ver se subir. Então aquilo me deixou bem claro, eu não tive dúvida que ali era o fim dos tempos, e como também Pedro, quando ele se levanta lá em Atos capítulo 2, quando ele começa a falar, varões galileus, né? Esses homens aqui não estão embriagados, mas tudo isso é para cumprir a profecia do profeta Joel, capítulo 2, ali de Joel, e versículo 28, que diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então ali estava acontecendo os últimos dias. E eu fui concluindo e cheguei à conclusão, ao conhecimento que Cristo já veio na queda, na derrubada do templo. Aí eu peguei todos os meus livros de teologia, tudo que pertencia, como antes, no início. Eu peguei os meus pôsteres, todos os pôsteres que eu tinha, revistas, os discos de músicas, e consumi com tudo.
E agora eu fiz da mesma forma, eu peguei todos aqueles livros, eu li centenas de livros de pastores, pregadores famosos, buscando cada vez mais conhecimento e conhecimento. Eu dei fim em tudo e comecei a me fortalecer cada vez mais na graça. Então, eu mandei 2 testemunhos para o nosso irmão Geraldo. E falei, irmão Geraldo, eu louvo a Deus pela sua vida, porque através de você, Deus tem me tirado desse sistema. E eu quero, em breve, também abrir um canal para começar a divulgar a verdadeira graça de Cristo. Então, eu iniciei em janeiro deste ano, no meu canal. Eu estou pregando a graça todas as quartas e sábados, estou colocando ali novos vídeos. E esse meu testemunho, que sirva para você, que está aí dentro do sistema. Talvez você não concorda com a graça. Você olha para qualquer pregador da graça, você acha que é um enganador, que é uma heresia, que é uma nova religião. Bem que Deus, a palavra diz que nos últimos tempos, levantaria falsos pregadores. Aí, está cheio na internet. Não, dê crédito, dê ouvido àquele que está pregando. Porque quem abre o nosso entendimento é Deus. Deus quem nos dá a conhecer, a entender a verdadeira revelação de Deus. Quando o irmão Geraldo falou das 14 cartas para nós gentios, que eram as 14 cartas do apóstolo São Paulo, eu disse o resto da Bíblia. Ele diz, para nós gentios é 14 cartas. E hoje estou certo que para nós gentios são as 14 cartas que foi dado ao apóstolo São Paulo, porque lá no capítulo 16 de Romanos, e versículo 25, estava oculto esta graça, e foi dado nem a Pedro, nem a João, nenhum dos apóstolos foi dado diretamente a Paulo. E o apóstolo Paulo, morrendo, foi novamente oculto esta graça, e foi dado agora, já uns 10 anos, parece, 10 anos atrás, aonde começou com o nosso irmão Geraldo, é o pioneiro, um dos pioneiros aqui nesse Brasil. Por isso que eu louvo a Deus pela vida dele, pela esposa, pela família, pelo mistério que Deus tem dado a ele. Se você gostou dessa mensagem, desse testemunho, eu tinha muito mais para falar, mas eu não quero me estender muito. Mas eu quero que você divulga cada vez mais, porque se alguém falar de teologia, como se diz, dessa escola eu fui expulso. Como Paulo considerou tudo como esterco, eu fiz a mesma coisa. Hoje eu vivo pela graça de Cristo. É o Espírito Santo quem ilumina e nos dá entendimento. Não adianta nós ter grandes conhecimentos, mas a nossa mente está fechada. Se você está fazendo curso de teologia, está pagando aula de teologia, sai fora disso, que isso apenas é um comércio, é uma maneira de te enganar, isso é um engano, isso não existe para Deus, mas busca do alto, porque todas as boas dádivas e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação alguma. Tiago capítulo 1, versículo 17. Fique com esta palavra, que Deus assim te abençoe, que o Espírito Santo continue falando mais e mais no teu coração. Graça e paz para todos.